ventura e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos internautas, ouvintes da TV e da rádio Chico Xavier. Eu sou Emmanuel Benevides e estamos iniciando junto a vocês mais um programa Poesia e Espiritismo. Programa Poesia e Espiritismo que traz sempre uma poesia, uma reflexão, uma luz em vista do Evangelho de Jesus, para que possamos refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações, sobre tudo aquilo que nos cerca. A gente agradece a todos que nos recebem em suas casas, no seu ambiente de trabalho, viajando dentro do seu carro, por todos os recantos desse planeta. E pedindo sempre aos caros amigos que procurem divulgar essa mensagem, a ajuda que cada um de vocês podem fazer é na divulgação dos nossos programas, na divulgação da programação da TV e da rádio Chico Xavier, para que possam chegar a mais pessoas, para que possamos crescer os nossos elos dessa corrente, para que possamos ser cada dia melhores e mais fortes. Então contamos com a colaboração de todos vocês, em todos os nossos programas, através das redes sociais, através dos sons das rádios, aonde chegam, através do YouTube, do Facebook, aonde puderem divulgar, a nossa mensagem chegará a mais, e a luz do Espiritismo se espalhará por esse planeta. A poesia que trago hoje se chama Mãe Natureza. E ela vai falar um pouco dessa relação que o homem tem com a natureza. Uma relação de grandeza, de necessidade, de persuasão, de muitas vezes falta de respeito com a própria natureza. E ela diz mais ou menos assim: Mãe, perdoe os erros dos seres humanos. Não demos valor a tudo que ganhamos. Sonhamos talvez com um mundo melhor, linda como mais que melhor. E esse que só fica pior. O melhor é quando sabemos aproveitar o que a natureza pode e deve nos dar. Mãe na terra, no mato e nas águas do mar. Coisas sem vidas, vidas fazeis ganhar. Ser humano insano, não mate o que ela nos traz, a água, o ar, então ficando para trás. Não esqueça que com os raios solares, nos aqueça com os raios solares, nos envolve com a névoa do luar, como ela só temos a ganhar. Porque então não paramos e prestamos atenção nessa grande confusão de quem é que destrói e tenta recuperar o que um dia nos desistirá. Recuperem agora, enquanto temos tempo, tempo de viver, tempo de não mais sofrer, com a falta, com a dor, com tanto calor. Mãe, mostraremos o nosso amor. Esses versos que acabamos de ler, falando um pouco dessa relação do homem com a Mãe Natureza, fala de uma relação íntima que Deus criou dentro de um círculo de necessidade, que o homem precisa da natureza e que a natureza precisa do homem para cuidar dela. No livro do Gênesis, um dos livros da codificação espírita,
os nossos irmãos espíritas, eles relatam detalhadamente como Deus criou a natureza perfeitamente. Como tudo foi criado gradativamente, como tudo tem uma relação, como tudo tem uma necessidade. E se soubéssemos conviver e viver com a natureza, talvez não vivíamos em situações tão precárias. Muitas vezes reclamamos do dia que está quente demais, outro dia reclamamos do dia que está chovendo demais, e pouco aproveitamos desse tempo. O homem do campo, ele traz uma grande sabedoria a nos ensinar. Saber esperar o momento de Deus, saber esperar o momento da natureza. Se você viaja por esses recantos do mundo, você chega muitas vezes em regiões secas, áridas, como o próprio sertão do nosso Nordeste, e você vê o homem do campo aguardando a vontade de Deus. E você conversa com ele, ele está muitas vezes há 6 meses, há 1 ano, há 2, há 3 anos esperando uma chuva. Mas ele acredita, Deus vai mandar. E ele aprende a conviver com aquela região, aprende a conviver com aquela necessidade. E essa organização que Deus deixou e deu à humanidade canais da natureza para serem cuidados, protegidos, ela vem sofrendo ao longo do tempo, porque nós não aprendemos ainda a viver com a natureza. Nós não aprendemos ainda a não nos conhecer, a nem próprio nos respeitar. Porque cada vez que eu jogo um papel de bala, cada vez que eu jogo uma sacola plástica fora, cada vez que eu deixo de cuidar de uma flor, de uma planta, que eu arranco uma árvore, que eu deixo de plantar uma árvore, eu sei o quanto isso vai me fazer falta. É uma fruta a menos, é uma sombra a menos, é uma vida a menos. É o ar que nós respiramos, cada dia ficando mais pesado, mais difícil do homem conviver com ele. E diante disso tudo, o homem adquire algumas doenças para o corpo e algumas doenças para a alma. Porque não aprendemos a conviver, a ter essa relação com a Mãe Natureza. E mesmo a natureza humana continuando no desrespeito às leis, mesmo o homem continuando com esse desrespeito às leis naturais, a natureza continua nos mostrando a cada dia a sua importância, a sua utilidade para as nossas vidas. E ela traçou limites que o próprio homem não sabe respeitar, limites que o próprio homem ainda não sabe entender. E esse ciclo natural, aos poucos, muitas vezes, vai mudando. Pela influência, muitas vezes maléfica, que o homem tem com a natureza, esse ciclo natural acaba mudando. E muitas vezes por falta de chuva, e muitas vezes pelo descongelamento nas geleiras, e a gente vê algumas catástrofes acontecendo. E culpamos a Deus. E ficamos perguntando se é castigos de Deus. Mas nós temos uma memória muito curta para entender que somos nós que estamos, muitas vezes, interferindo no ciclo natural. Pela poluição, pela ganância do poder, por muitas vezes a gente não entender que a natureza está ali para a gente aprender a conviver com ela. O nosso próprio organismo, a gente ainda não soube educá-lo, porque deveríamos aprender com a natureza e com os animais, que precisamos comer para viver e não viver para comer.
se produzíssemos mais, se ajudássemos mais a natureza a se proteger, talvez tantos irmãos não passassem necessidade. E outra questão que muitas vezes nós nos perguntamos: por que é que esperamos sempre que a natureza nos dê e não aprendemos a doar um pouco de nós para ela também? No livro de João, no Evangelho, do capítulo 9, versículo 4, tem uma passagem que diz: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. E essa mensagem que João nos deixa, que Jesus nos deixa através do Evangelho de João, Jesus nos fala de uma noite em que vai chegar para cada um de nós. Não é aquela noite escura, cheia de estrelas, com a lua, que ele se relaciona, mas a noite de muitas vezes a gente entender o que podíamos ter feito aqui nesse planeta, que foi nos dado de presente para conviver, para passar nossas provas, viver as nossas expiações. Se a gente soubesse cultivar melhor ele, proteger mais ele, ter uma vida regada a uma qualidade melhor. Quando muitas vezes a gente esquece isso, em nome da ganância e do poder. Mas essa noite vai chegar. A noite dos karmas, a noite da reflexão, a noite com o pensamento vai ser muito mais forte do que a gente imagina. E vamos refletir o quanto o nosso trabalho aqui devia ter sido mais intenso em favor dos bens naturais, em favor do próprio homem, em favor da humanidade, em favor de melhorarmos esse ciclo. E o Espiritismo anuncia em todas as suas mensagens que essa hora soando, os clarins da eternidade tocando, está cada vez mais convidando os homens e espíritos a lançarem mão do arado, do trabalho, do cultivar, sem olhar para trás, melhorando a partir de hoje a sua vida e a sua condição de vida. Olhe para a sua casa, ao redor da sua casa. Já tentou construir um jardim, cultivar uma planta, plantar uma árvore para proteger mais a sua casa, trazer uma sombra, para chamar os passarinhos para cantarem para você de manhã? Cuidar um pouquinho que seja da nossa natureza. E a nossa água, que está cada vez mais escassa, como estamos utilizando essa água para o nosso bem? Como estamos cuidando e zelando por esses bens naturais, se estamos cada vez mais utilizando a energia de forma desnecessária, quando muitas vezes nem precisamos estar usando, e deixando a importância de pensar nas próximas gerações que vêm por aí, porque é o meu, é o seu, é os nossos filhos e nossos netos que vão conviver nesse planeta, que vão precisar de um mundo melhor. E esse mundo melhor vai depender de cada um de nós. E a mensagem que fica do nosso irmão Miranês, que diz: homens, despertai. Jesus é o ponto culminante da fé, da educação e da sabedoria. Não percais sua luz, nem fechei os olhos ao seu convite de amor. O amor é a força soberana que salva todas as criaturas da ignorância, conduzindo a todos nós para o bom uso de todos os bens que a vida pode nos oferecer, enriquecendo os corações para que possamos sentir a esperança, sentirmos que existe a felicidade em cada coração e sentirmos que existe Deus em cada uma das criaturas. E sentimos que Deus está presente no próximo. Mas não é somente aquele próximo, nosso irmão, aquele só que convive conosco dentro de casa, mas os próximos também naturais,
São Francisco de Assis nos deixou um grande legado e uma grande lição. Viver e conviver com a natureza. Aprender a fazer uma leitura na vida dos animais, dos pássaros e da própria natureza. Eu tive o orgulho de conviver no campo. E quem convive com o campo sabe muito bem fazer essa leitura. Conhecer cada passo, cada mensagem que a natureza passa, cada influência que a natureza tem das nossas vidas. A formiguinha, por mais pequena que ela seja, no dia que ela está encaminhada, junto com as suas amigas operárias, levando comida para o formigueiro, para a gente muitas vezes é um incômodo que está tirando as folhas de uma planta que nós temos em casa, mas ela está nos anunciando: prepara-te que vem chuva, que vem um bom inverno por aí. E ela nos deixa essa grande lição. E outras lições que a natureza nos ensina. O homem, há um tempo mais atrás, quando muitas vezes ele não tinha os recursos tecnológicos e de estudos para prever o que podia acontecer no dia seguinte, frente às mudanças naturais, ele utilizava dos próprios bens naturais para fazer esse estudo e essa releitura da natureza. Então, cuidemos mais da nossa natureza, cuidemos mais da vida que vem por aí, porque não é só eu, você, que precisa conviver com a natureza, mas, como eu disse, os nossos futuros filhos, futuros netos, bisnetos e toda uma geração que vem por aí. E lembre-se que eu e você, meu irmão, um dia vamos desencarnar. E vamos ter que voltar a esse planeta reencarnando em outra vida. E que planeta, que mundo você quer esperar quando voltar para cá? Então não espere para amanhã. Vamos começar a fazer hoje para melhorar o nosso mundo. Agradeço a sua atenção, pedindo mais uma vez que vocês procurem, cada um, divulgar frente aos seus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, esse trabalho tão maravilhoso que é oferecido pela TV e pela rádio Chico Xavier, que chega às vossas casas gratuitamente, trazendo essa mensagem do bem, como o próprio nome da rádio diz, como o próprio slogan, a sintonia do bem. Então que esse bem possa chegar a outras pessoas. Procurem divulgar, espalhar essa mensagem, pedir que outras pessoas também o assistam, independente de que seja a sua religião. A nossa função aqui é apenas divulgar o bem e a mensagem de Jesus Cristo. Que fiquem com Deus, que Deus abençoe seus lares, que cuide mais da nossa natureza e que estejamos prontos para uma nova reencarnação no planeta cada dia melhor. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.